Continuando, pessoal, na página 65 tem a continuação então do tema 1. Bom, já expliquei sobre as vias respiratórias, né, lá em cima. Vamos falar um pouquinho agora sobre os pulmões. Os pulmões, bom, nós temos dois, tá? Os pulmões são órgãos assim de cor rosada. Ele tem uma textura meio que esponjosa, tá? Como a gente viu aqui no esquema, nesse esqueminha, dentro dele é onde termina as vias respiratórias, né? Com a entrada dos brônquios, do brônquio, né? Dos bronquíolos, e na pontinha é onde estão os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são como... Vou voltar nesse esqueminha aqui. Os alvéolos pulmonares são como se fossem saquinhos, tá? São como se fossem bolsinhas, tá? Bolsinhas, mas assim, bem fininhas, mas bem fininhas. É como se fossem umas bolsinhas assim, de um tecido assim, mas muito fininho, tá? Nós temos cerca, aproximadamente, tá? De 300 milhões de alvéolos, somando assim os dois pulmões, tá? 300 milhões de alvéolos no corpo, tá? Entre os dois pulmões, certo? Então é lá nos alvéolos que, conforme o sangue, né, vai passando pelos alvéolos pulmonares, nos alvéolos existem vasos sanguíneos que são do tipo capilares. Lembra que a gente viu nos temas aí anteriores que eu passei para vocês lá dentro do sistema cardiovascular? Existem 3 tipos de vasos sanguíneos, né? As veias, as artérias e os capilares. Os capilares são aqueles vasinhos bem fininhos que é onde vai acontecer a troca gasosa, tá? Então, os alvéolos, eles são ricos justamente nesse tipo de vaso sanguíneo, nos capilares, tá? Por isso que conforme o sangue passa pelos capilares dos alvéolos, a hora que o ar chega ali nos alvéolos, que a gente está respirando, o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai, tá bom? Então é lá que vai acontecer a troca gasosa, certo? Para que a gente possa realizar então o processo de respiração. Bom, como que é então esse movimento respiratório, né? Aqui eu vou explicar uma coisa que está sendo muito falada nesses últimos dias, que é o processo de ventilação pulmonar, tá? Porque um dos problemas, né, bem graves que a Covid-19 tem causado, né, um dos sintomas, né, mais graves que a Covid-19 tem causado, especialmente nas pessoas do grupo de risco, é a falta de ar, tá? É a sensação da pessoa não conseguir respirar, tá? E aí, quando a pessoa não consegue respirar, que ela entra assim num processo assim extremamente grave, né, numa situação muito grave, que ela precisa de atendimento assim hospitalar, ela vai ser colocada nos famosos, né, que está sendo tão falado agora, né, nos famosos ventiladores pulmonares, né, naquele aparelho que está se falando tanto agora, o ventilador pulmonar. Então, esses aparelhos, os ventiladores pulmonares, vão fazer justamente o que o nosso corpo faz normalmente, né? Que é o processo de ventilação pulmonar. Que é isso que eu vou explicar aqui, que tá bem bonitinho aqui nesse esqueminha, tá? Bom, então o que é esse processo de ventilação pulmonar? Ventilação pulmonar nada mais é do que o nosso movimento respiratório. O nosso movimento respiratório, ele é constituído de 2 partes. Tá? É o movimento, que não tem como eu demonstrar, né? Porque eu não estou ao vivo e a cores, né? Mas é
é o movimento de quando a gente puxa o ar, inspiração, e quando eu solto o ar, expiração, tá? Então, inspiração, quando eu puxo o ar para dentro, e expiração, quando eu solto o ar para fora, tá bom? Esses são os dois movimentos que fazem parte, né? As duas partes, né? Que fazem aí os nossos, que compõem o movimento respiratório, tá? Bom, esses dois movimentos, eles são realizados com a ajuda, né? Essa ventilação pulmonar, isso que a gente chama de ventilação pulmonar, isso é realizado com a ajuda, assim, de várias coisinhas, tá? São várias estruturas aí que nos ajuda a fazer isso. Não é um processo, assim, tão simples, tá? A gente controla tudo, mas, assim, não é um processo tão simples. A primeira coisa que faz parte desse processo de ventilação pulmonar, de movimento respiratório, é justamente aquele músculo que tá aqui, ó, nesse esquema, o diafragma, tá? O diafragma é um músculo que só nós mamíferos temos, tá? Então, nós primatas, os outros grupos, né, de mamíferos, tem esse músculo aqui, o diafragma. Ele fica bem embaixo dos pulmões, olha só, bem embaixo. É o diafragma que separa o tórax, essa região aqui, do abdômen, tá? Então, é o diafragma que separa a região torácica, que é a região do peito, né, onde estão aqui os pulmões, da região abdominal, região da barriga, tá bom? É o diafragma que separa. Esse músculo ele é importantíssimo nesse movimento respiratório, nessa ventilação pulmonar. O que ele faz? Então, vamos lá. Quando a gente puxa o ar, quando eu puxo o ar, o diafragma, ele se contrai, tá? Então, ele se contraindo, ele também vai fazer com que os músculos que estão entre as costelas, olha aqui são as costelas. Os músculos que estão entre as costelas são chamados músculos intercostais, tá? Então, os músculos que estão entre as costelas também vão se contrair. Conforme esses músculos todos se contraem, o que é o pulmão? O que acontece com o pulmão e a caixa torácica, né, de uma maneira geral? Ela vai se abrir, vai se expandir, tá? Então, conforme o diafragma se contrai e ele desce, olha, como se ele descesse, o músculo, ele abaixa para a região abdominal, olha só, tá até mostrando aqui a setinha. Então, a pessoa tá puxando o ar, ó, a pessoa tá puxando o ar, o diafragma tá se contraindo, tá descendo, os músculos também intercostais também estão se contraindo, e aí a caixa torácica e os pulmões que estão aqui, eles estão abrindo espaço, eles estão se aumentando, é como se ele estivesse aumentando o seu volume. Para quê? Para permitir a entrada do ar, tá bom? Quando o diafragma faz o contrário, quando o diafragma relaxa, aí ele vai expulsar o ar. Então, quando o diafragma relaxa, ou seja, sobe novamente, olha lá, ele volta para a posição inicial dele. Olha aqui a diferença, ó, aqui ele se contraiu e desceu. E aqui ele vai relaxar, ele vai voltar para a posição inicial dele, tá? Então, quando ele relaxa, olha como que ele vai comprimir a caixa torácica, olha. Então, é como se tanto o diafragma quanto também os músculos intercostais, quando eles relaxam, eles vão meio que espremer a caixa torácica, eles vão espremer os pulmões. Para quê? Para fazer com que o ar seja expulso do corpo, olha, que é a expiração, que é quando a gente solta o ar, certo?
Então, esses são os dois movimentos respiratórios, os dois movimentos que fazem parte do processo de ventilação pulmonar. Quando uma pessoa, no caso da Covid, né, 19, quando uma pessoa está assim com falta de ar, né, está com um processo respiratório que ela não consegue, né, respirar, ela não consegue fazer esse movimento, tá? Ela não consegue. Mesmo ela inspirando, o ar não chega, tá? Ela até puxa o ar, mas o ar não chega. O ar não chega até os pulmões, consequentemente, ela não vai absorver o oxigênio, ou seja, ela não consegue respirar, certo? Então, nesse caso, ela precisa ser colocada nas máquinas, né, no ventilador pulmonar, né, na máquina de ventilação pulmonar, para fazer, o ventilador pulmonar, ele vai fazer exatamente o que o diafragma e os músculos, né, intercostais fazem no corpo, que é ajudar essa pessoa a fazer esse movimento respiratório, tá bom?